E aí galera, beleza? Vamos começar hoje a discutir como funciona o magnetismo produzido por correntes elétricas. Basicamente, é a outra forma de manifestação do campo magnético. O magnetismo é uma propriedade da matéria, mas também pode ser demonstrado por cargas elétricas em movimento, então acompanha aqui comigo para você ver como funciona. Começando então aqui, para você entender direitinho como que vai rolar o nosso fenômeno magnético aqui, na prática, o que rola é que, como eu tinha comentado com você, cargas elétricas em movimento geram esse campo magnético, essa perturbação magnética em torno do espaço. Porém, a descrição desse fenômeno não é a coisa mais simples que existe por aí. Tá? Primeiro, esse fenômeno foi observado por um camarada chamado Ørsted, e ainda no período de publicação do material em que ele apresenta os resultados das observações dele, pouco tempo depois, algo menos que 10 anos depois, foi formulada uma teoria matemática, né, que previa como esse campo magnético deveria aparecer, como ele deveria se estruturar no espaço, uma vez que campos são grandezas vetoriais e precisam necessariamente ser determinados em termos de módulo, direção e sentido. E o campo magnético, a priori, pelas observações iniciais de Ørsted no início do século XIX, tinha apenas aparecido. Como que eu demonstrava o efeito magnético que ele percebeu? Basicamente, um experimento extremamente simples, que foi aproximando uma bússola de um circuito fechado com corrente elétrica. Na verdade, algumas fontes históricas dizem que esse resultado obtido pelo Ørsted, na verdade, foi um acaso. E depois, com mais algumas observações, indo um pouco mais a fundo nas experimentações, ele acabou vendo que, de fato, a corrente elétrica produzia esse campo magnético. E uma forma de perceber esse campo era pela deflexão de uma bússola, como essas imagens que você está vendo aí na sua telinha agora. Então, a presença de corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento ordenado especificamente, conseguem produzir uma perturbação no espaço em volta delas. Mas como funciona essa perturbação? Acompanhe aqui os próximos passos, olha só. Bom, nós vamos focar nossas observações basicamente em três hipóteses, que são circuitos que possuem corrente elétrica, mas circuitos já conhecidos por nós. O primeiro é o do fio retilíneo percorrido por corrente. Esse primeiro caso que está aqui no nosso PowerPoint, tá? Na nossa figurinha. A gente vai estudar também como funciona o campo produzido por um solenoide e por uma espira circular. Tá? A espira circular nada mais é do que um fio enrolado, e o solenoide é muito parecido com essa espiral que enrola o caderno, a apostila de vocês por aí, tá? Esses solenoides são o que a gente costuma utilizar para construir aqueles eletroímãs enormes, né? Eletroímãs, em geral, que se usa em ferro velho para carregar lata, né? Basicamente, restos de metal que têm comportamento magnetismo são capturados com esse campo magnético desses eletroímãs. A gente usa esses solenoides também para construir alto-falantes, mas uma coisa de cada vez, vamos acompanhando aqui, vamos andando, olha só. Bom, primeiro no caso do fio retilíneo, né? O fio retilíneo infinito, fininho, tem algumas características que a gente precisa utilizar para construir o fenômeno que eu vou apresentar para vocês, mas na prática eu não preciso me preocupar muito com esses detalhes dessas características de construção. Em geral, se você pensar em prova de vestibular, a gente vai direto ao ponto. Então, esses detalhes de ele tem que ser muito fininho e tudo mais, esse tipo de coisa a gente não vai discutir porque não precisa, tá? Mas eu preciso que ele tenha pelo menos um trecho dele retilíneo, tá? E isso, claro, fazendo parte de um circuito fechado. Aqui no meu desenho eu tenho só um corte de um fio percorrido por corrente elétrica. Veja que as cargas elétricas aí no meu desenho estão subindo, tá? E por causa dessas cargas elétricas que vão subindo aí, eu digo que a corrente elétrica convencional está para cima, tá? Essas cargas que estão subindo aí são os equivalentes dos portadores positivos. Então, estamos visualizando a corrente elétrica convencional, não esqueça disso. Corrente elétrica real é corrente no movimento de portadores de carga negativos, e a gente só sabe que isso existe. A aplicação desse tipo de coisa é extremamente restrita, a gente não vai mexer com isso. Então, sempre que você estiver trabalhando com corrente elétrica, preocupe-se com a corrente convencional. É a corrente que
sai do maior potencial e vai para o menor potencial, tá? Dando sequência então aqui às nossas conversas, olha só o que acontece. Só para destacar, a corrente que eu tenho aqui é a corrente elétrica convencional, tá? E eu quero saber, então, utilizando, né, o fato de que eu sei que gera campo magnético e eu sei que agora eu posso construir uma teoria em torno desse campo magnético, uma matemática em torno desse campo magnético, eu quero saber quais são as características do campo magnético naquele ponto do espaço marcado ali na nossa figurinha, tá? E esse é um ponto que está a uma distância D de um fio retilíneo por onde passa uma corrente elétrica de valor I. Quando eu te pergunto quais são as características do campo magnético nessa posição, eu estou perguntando para você na prática módulo, direção e sentido. São características vetoriais. Campos magnéticos, assim como elétricos, assim como gravitacionais, são campos vetoriais. Então eles têm módulo, direção e sentido. Você precisa se preocupar com todas essas características para fazer a definição completa do campo naquela posição ou naquela região que você deseja fazer concluir a definição desse campo. Como eu te perguntei aqui num ponto do espaço, vamos responder então o que acontece com esse campo nessa posição do espaço. Primeiro, o módulo, tá? O módulo é a equação que eu utilizo para calcular o valor do campo magnético numa determinada posição. Então, qual seria o módulo desse campo magnético nessa posiçãozinha aí? Olha só o que acontece. Nesse ponto do espaço, então, o módulo do campo magnético gerado por esse fio tem que ser calculado com essa equação. É μ vezes I dividido por 2π vezes a distância, tá? O que isso significa para mim? Primeiro, o que é esse μ? O μ é uma quantidade conhecida como permissividade magnética ou permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética indica para mim o quanto o ambiente é suscetível à ação do campo magnético. Lembra quando a gente aproximava um ímã de um metal e eu organizava os domínios desse material? Isso é dizer para você se o meio é mais permissivo ou menos permissivo. Tá? Quanto maior for a permissividade magnética, mais intensamente os domínios magnéticos desse meio se alinharão ao campo magnético aplicado sobre ele, ou seja, a permissividade magnética nesse caso, por provocar a magnetização dos corpos, ela acaba potencializando o campo magnético naquele ambiente. Ou seja, quanto maior for a permissividade, maior deve ser o campo magnético produzido ou induzido pela ação dessa corrente elétrica como consequência. Por esse motivo que, por exemplo, transformadores de tensão, que é um negócio que a gente vai ver mais pra frente, são bobinas, são fios metálicos, condutores, enrolados em metais. Aqueles metais são metais que não são simplesmente metais quaisquer, eles não são simplesmente condutores, eles são metais que têm alta permissividade magnética. O objetivo ali é, com a passagem de corrente elétrica, produzir um efeito de magnetização a ponto de que a corrente consiga induzir o material a forçar um campo mais forte naquele ambiente, tá? Agora, I é a corrente elétrica, D é a distância que eu tô do fio, da minha fonte de campo magnético nesse caso, 2π é um termo que vem da dedução da equação, algo que a gente não vai se preocupar, tá bom? Quando eu junto todas essas grandezas físicas dentro desse pacote, que significa para mim o campo magnético, a gente dá origem a uma unidade conhecida como Tesla, em homenagem a um físico chamado Nikola Tesla, que foi um dos precursores, um dos caras que trouxe a tecnologia de indução eletromagnética para o nosso meio. Graças a ele, por exemplo, é que a gente que a gente usa hoje em dia a corrente alternada como fonte básica de fornecimento de energia para as nossas casas, tá? Mas acompanhe os próximos detalhes aqui, ó. Bom, rapaziada, depois de discutir como funciona a equação, a gente precisa ir para
a orientação do campo magnético, inevitavelmente, tá? Eu preciso discutir com você como que funciona a direção e o sentido do campo magnético num determinado ponto do espaço. No meu exemplo aqui especificamente, como funciona a orientação do campo magnético, como se dará a orientação do campo magnético nessa posição que eu acabei de destacar ali, nessa posição destacada. Então, para isso, a gente vai utilizar uma regra, e aí eu vou precisar que vocês fiquem muito atentos para a gente ver como que aplica essa regra. Bom, ela é chamada de regra da mão direita. Tá? Só que aí, assim, são muitos detalhes, né? Eu acho que o primeiro deles, a coisa mais importante que você tem que se preocupar é qual é a sua mão direita. Depois que você achar a mão direita, aí você vai para a aplicação da regra. Aí para aplicar a regra funciona mais ou menos o seguinte, olha só a figurinha, ó. É assim, ó. Esses dedinhos aqui, ó, eles vão indicar a orientação do campo magnético no ambiente em torno do fio por onde circula a corrente elétrica. Esse polegarzinho bonitão aqui vai indicar para vocês o sentido da corrente elétrica. Se ela tá para cima, para baixo, para trás, para frente, para onde ela tiver, o polegar que vai indicar para vocês. Então, a minha mãozinha aí está pintada com as unhazinhas azuis desses dedinhos que indicam o campo magnético e a unhazinha vermelha desse polegar aqui que indica para onde vai ficar a corrente elétrica, tá bom? Então, olha só, na animação vou destacar para você como que ficam essas quantidades, essas grandezas associadas agora à mão direita. Presta atenção aí, ó, é assim, ó. Campo magnético vai ser dado pelos dedos ali, ó, aqueles dedinhos ali, menos o polegar. O polegar indica o sentido da corrente elétrica, tá? Como que eu aplico isso em termos de entender ou de configurar o campo magnético num determinado ponto do espaço? Olha só, o que vai acontecer é o seguinte, tem aqui uma figurinha qualquer, né? E nessa figurinha eu tenho a corrente elétrica, aquele fluxo de carga que eu tinha mostrado para você anteriormente. Tenho o campo magnético, que é essa linha azul circular. O campo magnético sempre será essa linha circular em torno do fio. Isso porque o campo magnético tem que ser um campo fechado. A linha de campo magnético é sempre fechado porque polos magnéticos são inseparáveis, lembra desse papo? Então, essa linha azul aí é a linha que determina o campo magnético ao redor do fio, nessa região do espaço. E eu coloquei também uma bússola. Veja que essa bússola está orientada exatamente na direção e no sentido do campo magnético que passa por ela, no campo magnético que está sobre essa bússola especificamente. Não sei se você lembra das nossas aulas anteriores, toda vez que eu coloco um ímã sobre uma linha de campo, ele tende a se alinhar na mesma direção e no sentido do campo magnético. Então, o polo norte sempre fica apontando para o sentido do campo magnético naquele local. Ou seja, se nós usarmos a regra da mão direita nesse caso, o que vai acontecer? Olha só, acompanha aqui comigo, corrente elétrica para cima, aí por causa dessa corrente elétrica eu tenho um campo magnético que circula em torno do fio. Esses dedinhos aqui indicam para você qual é o sentido de circulação do campo magnético em torno desse fio. Acompanha as próximas figurinhas aqui, olha só. Nessa outra figurinha eu tenho apenas uma mudança de visualização, tá? Tá algo mais plano para você conseguir ou para você tentar aplicar a regra da mão direita aí na sua casa. Então, aplica a regra da mão direita. Seria assim, ó, a corrente elétrica tá para cima, o polegar tem que apontar no sentido da corrente elétrica. E os dedinhos aqui, eles vão abraçar o fio. Tanto que eu gosto de chamar essa regra de regra do abraço, né? Porque abraços são coisas envolventes e o campo é algo que envolve o fio em todo o espaço em volta dele. Pensando nisso, aplicando a regra da mão direita, esse campo magnético ganha esse sentido de circulação em torno do fio. Professor, não está muito claro isso. Presta atenção aqui que eu vou te mostrar com mais detalhes. Acompanha só. Bom, digamos que eu queira saber o campo magnético exatamente ali naquela posiçãozinha em que eu coloquei a setinha, ou seja,
atrás do fio no meu desenho. Se nós utilizarmos a regra da mão direita, então você vai ver que como a corrente aí está para cima, lá naquela posição atrás do fio, o campo tem que apontar para a esquerda. O campo magnético aqui ele vai ser desenhado tangenciando a linha de campo, ou seja, você tem que passar uma reta tangente à linha circular na posição em que você quer o campo e orientar o sentido dessa reta tangente de acordo com o que diz a mão direita. Então, desse jeito, lá atrás do fio, o campo magnético tem que ficar apontando para a esquerda. Aqui na frente do fio, o campo magnético tem que ficar apontando por outro lado, para a direita, uma vez que a circulação do campo é determinada pela mão direita, pela regra da mão direita, tá? Agora, se por acaso eu quiser saber o campo magnético bem ali naquela posição especificamente, bom, não tá nem tão complicado, né? Porque se você ver, tem uma setinha bem ali. Só que como esse campo agora ele tá plano, é como se eu desenhasse esse campo magnético agora entrando no plano da página, entrando no plano aí da tela do seu computador. Para isso a gente vai usar uma representação especial. Quando eu quero desenhar campos magnéticos que estão entrando ou saindo de algum plano, na verdade não campos magnéticos, qualquer representação de grandezas que entram ou saem de um plano, eu vou usar um xizinho e um pontinho. Então a primeira representação que eu tenho aí para te mostrar é o xizinho. Esse xizinho indica para mim que o campo magnético está entrando nessa região, tá bom? Agora, se por acaso eu quiser saber o campo magnético em outro lugar, pode ser que esteja saindo. Então acompanha só o que acontece. Olha aqui nessa outra figurinha, ó. Se eu quiser o campo magnético desse outro lado, ali naquela posição, veja que é a mesma corrente. Então, se do lado direito do fio o campo magnético estava entrando na figura, do lado esquerdo do fio, o campo magnético tem que ficar saindo do plano da sua tela. Para isso, eu vou representar com esse pontinho que está colocado aí na sua tela. Então, o campo magnético fica com essa configuração, com esse pontinho que indica para mim que ele está saindo do plano da tela. Ah, professor, tá bom, mas da onde vem essa história de xizinho, pontinho? Você inventou isso daí só para deixar o bagulho complicado aqui para nós, né? Não é não. É porque um vetor é como se fosse uma setinha, né? Se você pensar assim com calma. Pensa numa flecha, né? Se a flecha estiver indo embora de você, o que você vai ver? O rabinho da flecha. Se ela estiver vindo para você, só um exemplo, você vai ver a pontinha da flecha chegando até você. Então, olha só essa figurinha que eu separei aqui, ó. Seria mais ou menos isso, ó. Por que eu digo para você que esse vetor entrando num plano é um xizinho? Por que eu digo que ele saindo de um plano é um pontinho? Graças a essas duas figurinhas aqui. O xizinho representa o rabinho da setinha, enquanto o ponto representa pra gente a pontinha da setinha saindo daquele plano. É só uma representação e não precisa ser para o campo magnético. Pode ser para o campo magnético, pode ser para o campo elétrico, para o campo gravitacional, pode ser para uma corrente, pode ser para uma força, caso ela esteja entrando num plano e você não tenha como representar. Então, independente do que você quiser representar entrando ou saindo do plano, de preferência grandezas vetoriais, tá? Mas eu também posso desenhar, por exemplo, a pressão que é exercida sobre uma superfície como uns pontinhos. Eu posso desenhar corrente elétrica entrando no plano ou saindo do plano com esses pontinhos, mas dê preferência para representações de grandezas vetoriais, uma vez que essas quantidades são quantidades que foram criadas para representar grandezas vetoriais, tá bom? Então vamos dar sequência aqui para o nosso papo, acompanha. Ok, então agora que eu disse para você como que é o módulo do campo magnético, como é que eu oriento o campo magnético, vamos voltar para aquela pergunta lá do início. Eu tinha dado essa figurinha para você e queria saber qual era a configuração do campo magnético naquele ponto do espaço. Agora eu sei que a linha de campo magnético é uma linha fechada em torno desse fio, tá? E que o campo magnético tem sua direção e sentido dados pela regra da mão direita. Então, em cima dessa linha fechada, que passa pela posição que eu desejo classificar vetorialmente o campo magnético, como que eu faço? O módulo do campo é μ vezes I dividido por 2π vezes D e o vetor campo magnético dado pela regra da mão direita. Então fica mais ou menos com essa configuração aí, entrando no plano da página. Tudo jóia?
Bom, então resumindo a conversa que a gente teve aqui, o campo magnético gerado por uma corrente elétrica que circula num fio retilíneo tem módulo μ vezes I dividido por 2πd e a sua orientação espacial é determinada pela regra da mão direita, tá? Não esqueça como a regra da mão direita funciona, a regra do abraço. Esses dedos aqui indicam como é que vai ficar o campo magnético, a dinâmica do campo magnético sobre a linha de campo circular fechada em torno do fio, e o polegar indica qual é o sentido da corrente. Na verdade, o polegar tem que ficar sempre no sentido da corrente que foi determinado. Então, ele não tem que dizer qual é o sentido da corrente. Você pode descobrir qual é o sentido da corrente num determinado problema se você conhecer qual é a dinâmica do campo magnético. Mas se for dada a corrente, então, com a regra da mão direita, você, a partir da orientação de corrente, determina quais são as características de direção e sentido do campo magnético. Tudo bem, meu povo? Então, espero que você tenha curtido nossa discussão até aqui. Valeu e até a próxima.